Resumo do livro O Mundo de Sofia de Jostein Gaarder. O Mundo de Sofia de Jostein Gaarder é um romance que combina ficção com uma profunda introdução à filosofia. A obra gira em torno de Sofia Amundsen, uma garota norueguesa de 14 anos que, em meio à vida cotidiana, começa a receber misteriosas cartas e lições filosóficas, levando a uma jornada de autoconhecimento e questionamentos sobre a existência, a realidade e a história do pensamento humano. A história se desenrola em um formato de narrativa epistolar e dialogada, permitindo ao leitor acompanhar o aprendizado de Sofia e sua própria reflexão sobre o mundo. A narrativa começa de forma simples, com Sofia voltando da escola e recebendo uma carta endereçada a ela, contendo uma pergunta enigmática: quem é você? Essa questão aparentemente simples desencadeia uma série de reflexões e curiosidades sobre a identidade, a consciência e a essência do ser humano. Sofia, intrigada, responde mentalmente à pergunta, e aos poucos, começa a perceber que sua vida cotidiana é apenas a superfície de um mundo mais complexo e profundo. A partir desse ponto, o livro alterna entre a história pessoal de Sofia e a exposição das grandes correntes filosóficas da história. O primeiro conjunto de cartas que Sofia recebe introduz a filosofia antiga, começando pelos pré-socráticos. Gaarder explica de forma didática que os filósofos gregos buscavam compreender o mundo não apenas por meio de mitos, mas também por meio da razão e da observação da natureza. Tales de Mileto, por exemplo, acreditava que a água era o princípio fundamental de todas as coisas, enquanto Anaximandro postulava o ápeiron, um elemento indefinido e infinito que originava todas as coisas. Anaxímenes, por sua vez, via o ar como o princípio básico do cosmos. Esses filósofos, segundo Gaarder, representam o início da busca racional pelo conhecimento, um movimento que se afasta da explicação mítica para buscar causas naturais e lógicas. Em seguida, a narrativa de Sofia aborda Heráclito e Parmênides, que oferecem perspectivas opostas sobre a mudança e a permanência no mundo. Heráclito afirmava que tudo está em constante mudança, resumindo sua filosofia com a famosa frase: ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Parmênides, ao contrário, sustentava que a verdadeira realidade é imutável e que o mundo sensível é ilusório. Esses primeiros filósofos introduzem a ideia de que a reflexão racional é fundamental para compreender o mundo e a própria existência. O livro prossegue com Sócrates, que representa uma virada significativa na história da filosofia. Sofia aprende que Sócrates não deixou escritos, mas seus discípulos, especialmente Platão, documentaram suas ideias. Sócrates é descrito como alguém que acreditava que a virtude é conhecimento e que a reflexão ética deve guiar a vida humana. Sua famosa técnica de diálogo, a maiêutica, consistia em fazer perguntas para levar os interlocutores a descobrir a verdade por si mesmos. Gaarder enfatiza que Sócrates estimulou o pensamento crítico e a introspecção, sendo um precursor da filosofia como disciplina que questiona a vida cotidiana e os valores humanos. Platão e Aristóteles são apresentados como os grandes sistematizadores da filosofia grega. Platão desenvolveu a teoria das ideias, segundo a qual o mundo sensível é apenas uma cópia imperfeita de um mundo ideal e eterno, acessível à razão. Aristóteles, seu discípulo, discordava de Platão ao afirmar que a realidade deve ser estudada através da experiência e da observação, formulando conceitos como substância, forma, matéria e causa. Sofia compreende que Platão e Aristóteles influenciaram profundamente toda a filosofia ocidental, desde a metafísica até a ética, política e ciência. A narrativa então avança para o período helenístico, onde Gaarder apresenta escolas filosóficas como o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Os estoicos, como Zenão de Cítio, enfatizavam a importância da razão e da aceitação do destino, defendendo a virtude como caminho para a felicidade. Epicuro, por outro lado, ensinava que a busca pelo prazer moderado e pela ausência de dor conduzia à tranquilidade da mente. O ceticismo, representado por Pirro, questionava a possibilidade de se alcançar conhecimento verdadeiro, defendendo a suspensão do julgamento. Sofia percebe que a filosofia helenística está mais preocupada com a ética prática e a maneira de viver do que com explicações cosmológicas abstratas. O livro aborda depois a filosofia medieval, marcada pela influência do cristianismo. Santo Agostinho é apresentado como uma figura central, que conciliou a fé cristã com a filosofia platônica. Agostinho refletia sobre o pecado, a graça e a relação entre a alma e Deus, enfatizando a introspecção e a vida interior como caminhos para o conhecimento divino. Tomás de Aquino, por sua vez, buscou harmonizar a fé com a razão aristotélica, mostrando que a razão humana podia compreender a criação de Deus e os princípios morais universais. Sofia percebe que a filosofia medieval é dominada por questões teológicas,
mas que também representam um esforço de sistematização racional do conhecimento e da ética. O Renascimento e o humanismo introduzem uma mudança de perspectiva. O foco volta-se para o homem e sua capacidade de criar, pensar e transformar o mundo. Gardner explica como o redescobrimento da antiguidade clássica e a valorização do indivíduo marcaram esse período. Filósofos e pensadores como Maquiavel, Montaigne e Bacon aparecem como representantes de uma visão mais prática, que questiona a autoridade e valoriza a experiência e a observação. Sofia começa a compreender que a filosofia também se relaciona com a vida concreta e as decisões humanas no mundo real. O livro percorre então a filosofia moderna, destacando figuras como Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Comte, René Descartes, introduz o método da dúvida radical e o célebre penso, logo existo, defendendo que a razão é a base do conhecimento verdadeiro. Spinoza propõe uma visão monista do universo, identificando Deus com a natureza, enquanto Leibniz introduz a ideia de mônadas e harmonia pré-estabelecida. Locke e Hume contribuem para o empirismo, afirmando que todo conhecimento provém da experiência sensorial. Kant, por sua vez, propõe a síntese entre racionalismo e empirismo, distinguindo entre fenômeno que percebemos e númeno a realidade em si, e elaborando uma ética baseada no imperativo categórico. Sofia percebe que, a partir do século XVII, a filosofia se torna cada vez mais sofisticada, complexa e ligada à ciência e à moralidade. A narrativa prossegue com a filosofia contemporânea, explorando o idealismo alemão, o existencialismo, o marxismo, o pragmatismo e a fenomenologia. Hegel é apresentado como um idealista que via a história como um processo dialético, no qual a realidade se desenvolve por meio de contradições e sínteses. Kierkegaard e Nietzsche introduzem questões existenciais, enfatizando a liberdade individual, a angústia e a superação dos valores tradicionais. Marx propõe uma análise materialista da história e da sociedade, defendendo que a transformação social depende da mudança das estruturas econômicas. Sofia aprende que a filosofia moderna está profundamente ligada à compreensão da condição humana, da liberdade, da ética e da sociedade. Ao longo dessa jornada, Sofia continua a viver sua própria história, envolvendo mistérios e acontecimentos estranhos. Ela percebe que está inserida em uma narrativa maior, que parece controlar seus passos. Sofia descobre que tanto ela quanto o mundo ao seu redor podem ser parte de uma história criada por outro autor, levando a refletir sobre a própria realidade, a liberdade e a existência. O livro combina, assim, história da filosofia e metaficção, questionando a fronteira entre ficção e realidade. O desfecho do livro revela um jogo complexo entre Sofia, seu professor de filosofia, e o leitor. Ela descobre que sua vida pode estar predeterminada, mas que mesmo assim, a reflexão filosófica permite a liberdade interior. Gardner enfatiza que a filosofia não é apenas um conjunto de doutrinas, mas uma maneira de pensar criticamente, questionar o mundo e buscar sentido na vida. A protagonista compreende que a filosofia é uma ferramenta para entender a si mesma, a sociedade e o universo, e que cada pergunta gera novas perguntas, numa espiral infinita de conhecimento e reflexão. O mundo de Sofia não é apenas uma introdução à filosofia, é também uma narrativa sobre curiosidade, questionamento e amadurecimento. Ao acompanhar Sofia, o leitor aprende sobre os principais filósofos e correntes filosóficas, mas também é convidado a pensar por si mesmo. Gardner consegue unir educação e entretenimento, criando uma obra que é simultaneamente didática, envolvente e provocadora. A história enfatiza que a filosofia é acessível a todos, independentemente da idade, e que as grandes questões da vida, como quem somos, de onde viemos, para onde vamos, continuam a inspirar a reflexão humana. O livro conclui, destacando que o mundo é vasto, complexo e cheio de mistérios, e que o conhecimento filosófico nos dá ferramentas para navegar por ele. A última mensagem de Gardner é que a curiosidade e a reflexão são essenciais para viver plenamente, e que, embora não possamos responder a todas as perguntas, o ato de questionar já transforma a vida e nos aproxima da compreensão de nós mesmos e do mundo. Sofia, ao final, não encontra respostas definitivas, mas adquire consciência da importância de pensar, de duvidar e de explorar o mundo com olhos críticos e mente aberta. Em resumo, O Mundo de Sofia é uma obra que mistura romance e filosofia, oferecendo uma viagem pelo pensamento humano desde a antiguidade até a era contemporânea. Através da personagem Sofia, Gardner introduz o leitor às principais ideias filosóficas, mostrando como elas se relacionam com questões existenciais, éticas e sociais. O livro enfatiza que a filosofia é uma ferramenta de reflexão contínua, capaz de transformar a percepção do mundo e da própria vida. É uma obra que inspira a curiosidade, o questionamento
e o desejo de compreender a realidade, reafirmando que pensar é, em si, um ato de liberdade e um caminho para a sabedoria.